Romanos, capítulo 5. Então, irmãos, de acordo com o calendário que nós temos, nós estamos às vésperas do Natal. É verdade que nós não sabemos o dia preciso, na verdade nem o mês, mas nós comemoramos o fato da ressurreição, digo melhor, do nascimento. A Bíblia diz que Jesus nasceu. Então, o nascimento de Jesus é um fato, muito embora não saibamos exatamente quando ocorreu. Eu não quero falar sobre o Natal hoje. Queria falar um pouquinho sobre Jesus, o Deus homem, que veio ao mundo como parte de um projeto de Deus, tendo em vista relacionamento com os homens, os seres humanos. Hoje pela manhã, nós ouvimos um irmão falando sobre o real sentido do Natal. Tem a ver com a vinda de Jesus. E nós falamos também de manhã que Jesus se fez homem para se relacionar com os homens. Hoje à noite eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre o projeto de Deus envolvendo a nossa humanidade. Romanos capítulo 5, no versículo de número 12, nós lemos a Bíblia dizendo assim: como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. No capítulo 3 da mesma epístola, Paulo vai dizer que todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. Adão fez uma escolha, e por causa dessa escolha de Adão, a porta se abriu para que o pecado entrasse e para que o pecado proliferasse, dominasse sobre nós. E aí, irmãos, quando Deus olhou e percebeu o caos aqui na terra, e foi justamente, irmãos, nesse contexto de caos, de domínio do pecado, a Bíblia diz que Deus amou. Diferente e muito diferente do que nós. Quais são o tipo de pessoas que atraem a nossa atenção? O nosso amor. Seríamos nós capazes de amar quem Jesus amou e com a intensidade com que Ele amou? E daí a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma forma tão intensa, quase que inexplicável. Por isso que usa-se na Bíblia a expressão de tal. Jesus nos amou assim. E entregou o seu único filho. Preste atenção nisso. Para nos dar esperança e a possibilidade de livramento da condenação eterna. Sim, possibilidade, porque a Bíblia diz que nem todos creram e nem todos aceitaram Jesus na qualidade de Salvador.
João capítulo 1, versículo 11, veio para os seus e foi rejeitado pelos seus. Quem aqui já foi rejeitado alguma vez sabe o quanto dói? Quando da crucificação, Pilatos aborda o povo, depois de interrogar Jesus e de não descobrir nele nada, ele pergunta: quem solte, Jesus ou Barrabás, que era um mau elemento? E a multidão disse: nós queremos Barrabás, nós não queremos que Jesus reine sobre nós. E então aqueles disseram: nós não reconhecemos Jesus como Salvador. Entretanto, para aqueles que creram, a possibilidade tornou-se real. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que o objetivo dessa entrega foi para que aqueles que nele crerem não pereça, diz a Bíblia, mas tenha a vida eterna, que é resultado de uma reação positiva nossa a esse amor de Deus. Queria falar um pouquinho sobre essa questão, irmãos, da nossa humanidade. Deus decidiu fazer uma parceria conosco. Imagina isso. Pessoas da pior espécie, como eu e como você também. Hoje na escola dominical, nós lemos em Lucas, a Bíblia dizendo que o Filho do Homem veio buscar e salvar perdido, não aquele que é bom, aquele que se acha bom, aquele que dá de dedo para os outros, não, esse não. Jesus veio para os doentes, e ele resgatou alguns desses que quiseram, e dentre esse povo, Jesus escolheu alguns para fazer uma parceria com ele. É uma linguagem meio humana, que se refere ao privilégio que Deus deu a você e a mim, de cooperar com ele no projeto de levar a mensagem que salva até os confins da terra. Orando, dando um bom testemunho, sendo bênção na vida dos outros ou não. Nós somos livres para fazer o que nós queremos na esfera humana. Então, irmãos, Deus resolveu fazer uma parceria conosco, e é bom lembrar que Deus tinha os anjos à sua disposição para fazer infinitamente melhor do que você e do que eu. Entretanto, Deus nos escolheu. Eu queria que você pensasse comigo o seguinte, irmãos: Deus agiu de forma consciente, ou seja, Deus pensou para fazer. E estou usando a expressão humana para que a gente possa compreender. Deus pensou para fazer. Deus em Jesus orou para fazer. E a Bíblia diz que antes de escolher os primeiros, os discípulos, aqueles que foram os precursores neste projeto de parceria, a Bíblia diz em Lucas que Jesus passou a noite em oração. Logo, a decisão dele foi uma decisão conforme a vontade de Deus. Meu pai, eu vou escolher Pedro, Lucas, vou escolher até o Ronaldo, escolher a Érica, o Renan, a Késia, Rômulo, David, Guilherme, Ana, Elane, esse povo todo, até o Rafael. Érica, então, Deus sabia
Você que foi escolhido precisa entender, Deus sabia quando te escolheu e sabia de todas as tuas mazelas. Pensa comigo. Num dado momento da Escritura, a Bíblia diz que Deus se manifestou a Moisés, e Deus disse a Moisés: eu escutei o gemido do meu povo. Lembra disso? Êxodo capítulo 3. E aí Moisés podia dizer assim: sim, o Senhor escutou, o que eu tenho com isso? Moisés, eu vi a dor do meu povo lá no Egito, debaixo da mão pesada. Sabe, irmãos, muitas vezes nossa mão pesa sobre os outros, como os egípcios fizeram com o povo de Deus. E Deus disse a Moisés: eu percebi tudo isso, e Moisés, eu decidi me manifestar fazendo uma intervenção na vida e para o bem do meu povo. Tudo bem, e aí Deus diz: Moisés, eu quero usar você. E aí Moisés, vocês conhecem o texto, diz: Senhor, mas eu? Sim, você, Moisés. Deus sabia quem era Moisés. E aí Moisés começou a explicar para Deus, dizendo: Senhor, eu não sou eloquente, e de fato não era, como você talvez não seja. Senhor, eu sou pesado de boca e de língua. A expressão significa também que Moisés não tinha domínio da sua dicção. Moisés era meio gago, Moisés era meio grosseiro. E aí Deus precisou explicar uma coisa para Moisés, dizendo: Moisés, por acaso não fui eu que fiz você? Por acaso não fui eu que fiz sua língua, Moisés? Vai, Moisés, e eu vou ser com tua língua, se esse é o problema. Irmãos, Deus, escuta isso, escreva se você tem uma caneta. Deus te chama como pessoa, te trata como pessoa e te usa como pessoa. Você não passa a ser um super-homem ou super-mulher. Você continua envolvido com suas lutas e problemas. E é justamente aí, irmãos, que está a grandeza de Deus. Quando Paulo fala da salvação, Paulo está dizendo: olha, não é por obra, não é por mérito, para que ninguém bata no peito e se vanglorie. Se você foi chamado para fazer alguma coisa para Deus, não pense que é pelos méritos que você tem, pelas qualidades, muito pelo contrário. Onde abundou o pecado, diz a Bíblia, superabundou a graça. E Deus quer levar você e a mim a vencer os nossos dilemas, com o recurso que Ele nos dá. Jesus não tinha nenhum problema, mas Jesus se identificou conosco para dizer: olha, eu preciso ser um ser humano para entender as mazelas de um ser humano. Eu disse entender as mazelas de um ser humano. Irmãos, quanta incompreensão na igreja do povo de Deus. Pessoas que não têm um determinado problema criticam e julgam algumas pessoas que ainda não conseguiram superar aquele problema. Nós, irmãos, enquanto filhos, criaturas de Deus, nós precisamos entender isso. Quando Deus resolveu chamar o André, Ele sabia quem era André. Ele sabia das lutas, das dificuldades que o André teria. Mas os problemas do André, nem os meus, são problemas para Deus. E aí Paulo, então, para nos alentar, ele diz: olha, Deus ainda não terminou a obra na sua vida, Késia. E é por isso, Kézia, que você tem tanta luta. Porque
que você ainda está, como todos nós, num processo onde Deus está imprimindo na Késia, na Larissa, em qualquer outra pessoa, o caráter de Deus, de Jesus. Às vezes eu chego lá na padaria, né, Elaine? E aí eu peço um determinado produto, e aí ela vai lá dentro e diz assim: tá saindo do forno, falta 5 minutos. Agora pode tirar, mas vai sair com defeito. Então, irmão, primeiro olhe para a sua vida e descanse. Deus ainda não terminou a obra dele. E você faz parte dessa obra. E aí, quando você olhar para o seu irmão que ainda está com o lado deformado, entenda, ele não está pronto. A Bíblia diz que Deus está aperfeiçoando esta obra. E vai chegar um dia que você não vai precisar mais de maquiagem, nem de espelho, porque a obra de Deus vai estar consumada. Eu queria que você me ajudasse abrindo sua Bíblia aqui no Salmo de número 103. Salmo de número 103, vamos dar uma olhadinha lá, por favor. Deus nos chama como pessoas, nos trata e nos usa como pessoas. Então, no Salmo 103, irmãos, eu queria olhar aqui algumas referências com vocês. Salmo 103, no versículo de número 8, a gente lê assim na Bíblia: o Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo, assaz benigno. 9, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. 10, não nos trata segundo os nossos pecados. 13, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. 14, pois Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe. Somos pó. Mas sabe, sem nenhuma analogia vazia, Jesus num dado momento cuspiu na terra, no pó, e fez algo que curou um cego. E para Jesus jogar água nesse pó e fazer um vaso para glorificá-lo, não custa nada. Mas, irmãos, Ele nos trata como filhos. E Jesus, Deus, na figura de pai, não é aquele pai cheio de falhas, onde os filhos podem olhar e apontar o dedo. Não, Ele é o pai perfeito. E Ele diz: olha, eu trato vocês como filhos. Agora é para os homens, tá? As mulheres podem ficar em off. Às vezes os marmanjos também se sentem fracos, porque homem também tem sentimentos. Às vezes dá vontade de ter um colo. Lascou, não é? Mas vocês sabem o que é. E por diversas razões, às vezes, a gente tem que simular que é um super-homem. Eu vou dizer para vocês uma coisa: é muito bom quando a gente tem coragem de dizer: olha, eu estou precisando de um cuidado. Deus não nos fez máquinas, fez pessoas. E como Ele sabe disso, muitas vezes, irmãos, a gente chora lá no particular, e é como se o Senhor dissesse: estou aqui contigo, Zé, fica tranquilo. A gente chama isso de alento. Eu tive a oportunidade de fazer isso com minhas filhas, quando pequenas e quando grandes também.
de dar um abraço. Mas é um abraço de um pai tão avacalhado, mas que consegue transmitir um pouquinho de amor. Muito mais Deus. Porque você é pessoa. Então, irmãos, Deus tem um projeto que envolve pessoas. Ele abriu mão de usar anjos para usar pessoas. Pessoas como você. Pessoas como eu. Pessoas que têm seus defeitos. Pessoas que pisam na bola constantemente, irmãos, mas que permanecem caminhando na presença do Senhor. A igreja tem sido um lugar sinônimo de caminhar na presença do Senhor. E tem irmãos cujos rostos eu posso contemplar desde que cheguei aqui. Tem outros que não estão mais, mas estão servindo a Deus num outro lugar. Irmãos, nós estamos no canteiro de obras. Deus está trabalhando. Pensa num viaduto, aquela quebradeira, trânsito interditado, aquela confusão toda, e depois de alguns meses, às vezes anos, você chega e você percebe o trânsito fluindo. Talvez você não consiga ser uma ponte para deixar alguém passar para outro lugar. Talvez sua lanterna está com a pilha acabada. Continue no canteiro de obras. Que o mestre de obras um dia vai se voltar para você e dizer: agora é a sua vez. Mas eu preciso permanecer, irmãos. Muitas vezes, não poucas vezes, tive vontade de desistir. Mas a graça do Senhor me fez forte para continuar, não só continuar, mas continuar recebendo esse cuidado, esse tratamento, essa restauração de Deus em nós. O grande projeto de Deus com os seres humanos é imprimir neles, restaurar neles o caráter de Jesus, a imagem de Deus que o pecado destruiu. Para terminar, nós precisamos ter paciência e cuidado para com os nossos irmãos, porque eles também são pó, como nós. Colossenses 3, 12 a 16, para a gente terminar definitivamente. Colossenses 3, 12 a 16. Acredito que é o que Jesus, como o nosso irmão mais velho, faz conosco. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amáveis, de ternos afetos de misericórdia. A palavra tem a ver com ternura, de bondade, de humildade, mansidão e longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou em Cristo, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos.
Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente, com toda sabedoria, louvando a Deus, com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Que assim seja conosco, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças pelo privilégio de ter o amor, o cuidado do Senhor como Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós somos compreendidos pelo Senhor. Obrigado porque o Senhor nos entende, Deus. Obrigado pelo privilégio de sermos tratados com dignidade, com justiça pelo Senhor, como seres humanos. Então, Deus, nos ajude que, como irmãos em Cristo, nós também possamos ter o mesmo olhar, o mesmo sentimento e a mesma atitude para com os nossos irmãos e para com todo o teu povo. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado por cada atividade. Obrigado pelo privilégio de reunir em teu nome para cultuar o Senhor na direção do teu Espírito. Dá-nos, ó Deus, uma semana abençoada e que vivamos como pessoas normais, mas que tenham um estilo de vida que o Senhor possa aprovar. Recebe, Deus, o nosso louvor, a nossa gratidão e a nossa oração hoje à noite, em nome de Jesus.